sejam muito bem-vindos a mais uma live Atitudes Eficazes. Essa é a quinta live desses 7 atitudes que fazem você parar de procrastinar e colocar a energia em ação pra frente na vida e conquistar ainda mais coisas no finalzinho desse ano. Eu resolvi fazer essas lives porque a gente tá no tempo internacional da procrastinação, né? É a hora de a gente dizer assim, isso aí fica pro ano que vem. Só que aí chega ano que vem, isso aí fica pra depois do carnaval. E assim vai indo. Por isso, baseado nesse livro, 7 atitudes das pessoas altamente eficazes, que é um livro que eu me baseio muito pro meu coach também, né? Arquiteta Cris, né? Seja bem-vinda! Que bom te ver por aqui, sexta-feira com a Fabi. Esse livro, ele fala sobre 7 hábitos que a gente deve incluir na nossa vida e que pessoas que incluem esses hábitos certamente serão eficazes, certamente terão prosperidade, abundância na sua vida. Lógico que, na verdade, não é 7 atitudes, é muito mais amplo, né? Mas tudo começa do autoconhecimento. Ele fala que a gente tem que ter a nossa busca interior, o nosso autodomínio, para depois buscar o domínio público. O nosso trabalho, sempre que a gente trabalha, a gente impacta o outro através do nosso trabalho. A gente trabalha sim para nos remunerar, mas a gente acaba impactando o outro. Então, por que eu resolvi fazer essas lives? Principalmente porque agora no final do ano eu vejo minhas clientes empreendedoras, as minhas alunas, elas estão num corre louco, agora mesmo que elas não se planejam, né? Quem já tem dificuldade de se planejar, parece que agora nem perde tempo com o planejamento até das mídias sociais. E agora seria a hora de tu dar aquele gás, de fazer ainda algumas metas acontecerem para terminar o ano dizendo assim, valeu ter vivido esse ano e planejar o 2024 para garantir que o 2024 não vai ser que nem esse, né? O 2024 vai ser um ano ainda melhor, ainda mais extraordinário. Não sei se teu ano foi muito bom, se teu ano foi médio ou se foi ruim, mas independente de qualquer coisa, intenciona que funciona. Se eu parar para planejar o próximo ano, alguma coisa melhor vai acontecer. Se eu nem planejar, daí fica difícil, o vento vai me levar, né? E aí, por isso eu pensei, o que eu poderia trazer de conteúdo útil nessa mídia social aqui que a gente tá, que vai fazer com que as pessoas tenham mais atitude, pare de procrastinar, né? Pare de ficar rolando feed, né? Pare de ficar rindo com piadinha, né? E realmente vá fazer alguma coisa útil da sua vida. Então, eu gosto muito desse livro, que entrou na minha vida numa época que eu queria ser mais produtiva, mais eficaz. E eu conquistei muitas coisas seguindo muitas regras que estão aqui. Por isso eu resolvi contribuir e compartilhar esse assunto. E, aliás, uma das técnicas que sempre tá todo o capítulo desse livro, quem quiser ler esse livro, me busca, né? Me chama no WhatsApp, me chama no direct, me chama, né? Tem todos os meus contatos aqui disponíveis para você. É só me chamar que eu vou mandando para você o PDF do livro. Aliás, esse PDF você encontra na internet, né? A cada final de capítulo tem uma série de exercícios. E no final desse capítulo que a gente vai falar hoje, que é primeiro compreender para depois ser compreendido, e a atitude que eu vou deixar de tarefa é a atitude de escuta ativa. Amanhã eu vou deixar essa atitude para vocês. É mágico quando a gente começa a ter uma escutativa e é mágico perceber o quanto a gente não tem essa escutativa. Então, vou explicar um pouquinho o que é essa escutativa e vou deixar essa atitude como a atitude 5 eficaz. Querem relembrar as atitudes que eu já deixei? A primeira atitude é o não reclamar, né? Prestar atenção de quando tu tá só gastando energia reclamando, né? A segunda atitude que eu deixei ali pra vocês era comece com objetivo em mente, então era intencionar alguma coisa no seu dia que você queria que resolucionasse e resolucionar. A terceira era sobre as pendências, né? Então, como a terceira a gente fala sobre gestão de tempo, sobre comece com o mais importante, ali eu pedi para você listar todas as pendências que tem aí pro seu ano e escolher 3 para resolução, né? Essa foi a tarefa que eu deixei. E a última tarefa
como fala de negociação, de relacionamento, ganha-ganha, eu pedi para que você entrasse em contato com uma pessoa e resolvesse uma situação aí que você precisa resolver. Pode ser um contrato, pode ser uma venda, pode ser algo que está desacordado, pode ser uma negociação de férias, uma negociação com qualquer pessoa que você tenha para resolver. E eu te dei uma técnica de como resolver essa situação aí, pensando ganha-ganha. E hoje, a ideia de hoje é a gente ter escuta ativa. Amanhã a gente ter escuta ativa. No dia a dia, muitas vezes a gente não tira tempo para realmente escutar as pessoas. E é por isso que há tantos ruídos de comunicação. É por isso que a comunicação não flui. Porque a gente não escuta o outro. E pior do que não escutar o outro é o seguinte, a gente não entende que cada pessoa tem o seu próprio cenário, que eu chamo, né? Cada pessoa tem a sua história de vida e as suas crenças e os seus mapas mentais, que a gente chama hoje em dia. Aqui no livro ele fala muito de paradigmas, mas na verdade são mapas mentais. Ao decorrer da vida, eu vivo com um pai, com uma mãe, numa família que é de uma determinada forma e eu vou adotando todas aquelas crenças como as minhas próprias crenças, independente de ser crenças de crescimento ou limitantes. Uma outra pessoa que nasce numa outra família, numa outra religião, vai adotar outras crenças. Então é natural que quando duas pessoas estão conversando, mesmo que elas sejam da mesma região, estudem no mesmo colégio, elas tenham pontos de vista diferentes, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem um sentimento, tem uma forma de olhar. Então, pontos de vista diferentes é natural. E aí tem aqueles exercíciozinhos, né, que inclusive no livro tem, de colocar assim um desenho e o que tu enxerga nesse desenho. Tem gente que enxerga borboletas, tem gente que vai enxergar cavalos, né, dependendo do desenho. Aí tem vários desenhos de ilusão de óptica que a gente fala, e cada pessoa, dependendo do ângulo que tu observa, você vai enxergar uma coisa ou vai enxergar outra, né? Tem aquele famoso quadradinho na internet que vem um bonequinho de um lado, outro bonequinho do outro. Aí um diz que enxerga um 6, outro diz que enxerga um 9, né? Porque dependendo da onde tu olha, o número 6 ou o número 9, de cabeça para baixo, na verdade esse desenho é igual, certo? Então é só pontos de olhar. E aí isso que é interessante, que eu sempre falo que o legal de contratar aí um coach ou um mentor é que ele vai ter um ponto de olhar bem de fora de toda a situação e não incluso na situação, que sempre te desperta para algo que você não está visualizando. Mas se você não pode estar contratando nenhum mentor, nenhum coach, né, para resolver as soluções da vida que você precisa aí hoje, você pode pelo menos abrir a sua mente para se permitir ter outros pontos de olhar e querer entender o outro e a situação do outro, né? E para isso você precisa prestar atenção quando escuta. É muito engraçado que em era de mídias sociais e digital, cada vez menos a gente escuta, cada vez menos a gente lê. Parece que tem tanta informação que a gente está com pressa de terminar de ler, terminar de escutar, terminar de ver um vídeo. A gente coloca no número 2, né, para escutar os áudios que nos mandam. A gente coloca no número 2 o vídeo. Eu falo a gente porque eu faço isso, né? E a gente não põe atenção naquilo que está fazendo, não escuta com atenção. Será que se eu não escutasse com mais atenção tudo aquilo que eu resolvo escutar de qualidade, eu não precisaria menos? Eu não precisaria escutar menos vídeos, menos áudios? Será que eu não assimilaria mais rápido? Fica a dica aí. Então, nesse livro, ele fala de várias formas de escuta. Quando ele está falando no hábito compreender para depois ser compreendido, ele fala o seguinte, que a gente tem a seguinte tendência. Imagina que você fosse no oftalmologista e chegasse pro teu oftalmologista e dissesse assim: olha, eu não tô enxergando nada, tá tudo muito embaçado. E aí ele perguntasse: quantos anos tu tem? Ah, tem tantos anos. Quanto tempo faz que tu não tá enxergando nada? Ah, faz mais ou menos tanto tempo. Ele me fizesse umas 2 perguntas pra ti: pega esse óculos aqui, tu tá sentindo a mesma coisa que eu, com esse óculos tu vai enxergar. O que você acharia desse oftalmologista? Basicamente, ele diz que a gente tem a tendência a dar respostas com os nossos óculos. Ou seja,
A partir de todas as minhas vivências, de todo o meu cenário de vida, eu escuto o outro e dou o que funcionou para mim. Não tem nada de errado com isso. Só que, às vezes, a pessoa tá se abrindo para ti porque ela quer um ponto de vista que seja compatível com ela. E isso é empatia, é se colocar no lugar do outro. Sabe aquela história de que parece que quando alguém tá contando um problema pra ti, tu olha pro problema e diz assim, cara, isso não é um problema, o problema é o que eu vivo. Já passou por essa situação? Por que será que a gente olha pro outro e os problemas do outro parecem sempre muito mais fáceis de ser resolvido? Já parou pra pensar? Porque a gente não tá na pele do outro sentindo o que o outro sente. E a gente não viveu todo o histórico de vida do outro. Às vezes, a gente passou por aquela situação várias vezes. Vou dar um exemplo bem prático assim. Eu lembro de uma cliente uma vez que eu falei pra ela que ela não tinha mais condições de estar sendo a empreendedora, onde ela fazia tudo, né? Isso não foi só uma vez, mas teve uma pessoa em específico que me chamou muita atenção, que estava há muito tempo na estética, tem uma boa clínica de estética no centro da cidade dela, e ela atende o WhatsApp, faz Instagram, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, e ainda atende as clientes e tem uma baita de uma clientela, muita clientela. Eu falei, você precisa urgente contratar uma atendente, hoje em dia já não é tão mais caro, um estagiário, você consegue. E aí ela veio, mas todos os meus clientes, ela tem um dia muitos empresários, ela veio, mas todos os meus clientes dizem que é complicado, porque tem as leis trabalhistas, porque não tá fácil. Eu escuto um monte de história de gente que levou, entraram na justiça e bababi, babá, 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 e me deu vários recortes de histórias que ela escutou, que ela adotou, para que ela não contratasse alguém, certo? Aí eu te pergunto, se um empresário, quem é aqui da região de Balneário Camboriú, sabe, um empresário que nem o dono da Havan, se ele fosse pensar assim, ele teria chegado onde ele chegou? Se ele fosse pensar no medo que ele tem de contratar uma pessoa porque vai dar problema nas leis trabalhistas, ele chegaria onde ele chegou, né? Aí ela falou, eu não sei se eu sei liderar, não sei se eu sei passar. Se você não sabe, você se desenvolve naquela atitude que você quer se desenvolver para otimizar o seu tempo. Essa é a ideia. Então, toda vez que você não dá um passo acima, se desculpando porque você não dá conta daquele passo, você está dizendo o seguinte, eu não posso me desenvolver para dar conta desse passo. É como dizer assim, meu sonho é dirigir, mas eu não quero aprender a dirigir. Simples assim. Meu sonho, toda vez que tu quer crescer e que tu diz assim, eu não consigo dar esse passo, você tá dizendo que você não pode se desenvolver para dar aquele passo. Entende? Então você tá sempre longe daquele sonho. Mas por que eu falei disso? E o que faz com que a gente faça isso, né? Apesar de a gente estar falando sobre escuta ativa, o que faz a gente fazer isso, de a gente não escutar o outro, é a gente adotar o nosso cenário. A gente simplesmente adota o nosso cenário e acredita só no nosso cenário. E quando a gente está dando conselho para o outro, a gente dá conselho só do nosso cenário e não de vários cenários existentes. As pessoas são muito diferentes entre elas. Elas têm muitas histórias, são muito ricas e podem te trazer muita riqueza de conhecimento. Tá aqui a internet para provar isso, né? Mas você tem que se permitir estar aberto para receber. Certo? E para que você esteja aberto para receber, é muito importante escutar. E aí, como é que eu faço para ter uma escuta ativa, né? É escutar olhando para as pessoas, prestando atenção somente naquilo que você está fazendo, tentando compreender o histórico que aquela pessoa tem. Por exemplo, essa minha cliente, ela realmente lida com um histórico de pessoas que no ambiente dela, todo mundo faz tudo sozinha, todo mundo dá conta de tudo sozinha, que realmente os empresários que ela atende são pessoas de mais idade, realmente trazem esses problemas para ela, e ela realmente colocou aquilo como empecilho de crescimento.
E tá tudo bem, eu posso no máximo dizer, olha, foi você que colocou, tá na sua mente e tal. Mas se ela quer continuar assim, tá tudo bem. Cada um com seus cada um, certo? Tá tudo bem. E eu posso dar alguns exemplos, trazer alguns exemplos, dar algumas orientações, mas quem vai dar o passo vai ser ela, certo? Só que não faz sentido eu julgar, meu Deus, que, né, xingar a pessoa e dizer, não acredito que ela tá desperdiçando esse potencial, não acredito, né? Isso é reclamar, isso é perder tempo com o meu ponto de olhar em relação ao ponto de olhar do outro. E se eu realmente quiser dela que ela dê esse passo, eu vou ter que fazer ela compreender a partir do cenário dela, que é importante esse passo para ela. Entende? Eu vou ter que fazer ela compreender que amanhã ou depois... E aí eu vou falar de coisas que eu falei pra ela, né? Eu falei, quando você começou tudo isso, existia a obrigação de ficar fazendo um post por dia numa mídia social? Existia a obrigação de fazer isso? Ela, não, naquela época os clientes vinham mais fácil. Eu falei, pois é, mas o cenário é outro. Hoje todo mundo tem no celular um concorrente teu. Naquela época, para eles acharem um concorrente teu, tinha que comprar uma lista telefônica, sair procurando. E o grau de relacionamento que você tinha com o teu concorrente era o mesmo grau de relacionamento que o outro tinha. Eu preciso explicar, entender o que ela vivenciou para mostrar para ela como que ela tá vivenciando hoje é completamente diferente. E quem sabe eu convença, quem sabe eu não convença. Eu aqui como coach, né, como mentora, quero que a outra pessoa vá, ela paga para evoluir junto comigo, né? Então eu quero que ela dê esse passo, mas o passo tá na mão dela, né? E eu posso, máximo, conversar com ela mostrando o cenário dela. Mas eu só vou fazer isso se eu realmente entender o cenário dela, conhecer o cenário dela, compreender ela primeiro, para depois me fazer ser compreendida, para depois... E aí eu falo que na venda isso é muito importante. Eu sempre falo que os primeiros passos da venda é tu te preparar, tu ter muito ancorado do porquê tu tá vendendo. E ali o terceiro passo mais importante é fazer perguntas, é sondar o seu cliente, investigar o seu cliente, conhecer o seu público. Se você não conhece seu cliente, não conhece seu público, não escuta teu público, não faz uma pesquisa com o seu público, você não tem como se entender como que você se conecta com ele, como que você engaja com ele. Mas isso serve para qualquer relação, né? Se você não interagir, não conversar, né, com o seu filho, com o seu pai, você não vai entender o mundo deles. Você não vai entender o que eles vivem para que vocês tenham algum vínculo. Isso serve tanto para relações comerciais quanto para relações não comerciais. Entender primeiro o outro para depois se fazer ser entendido. E a atitude eficaz que eu deixo hoje é vocês começarem a escutar, prestando atenção, presentes naquela escuta. Tem alguém me escutando aqui? Tá saindo a minha voz? Espero que sim. Essa é uma série de lives, atitude eficaz, pra gente terminar o ano com chave de ouro, fazendo acontecer ainda esse ano. E a atitude que eu deixo de hoje à noite até amanhã, quando eu abrir essa live, é todas as pessoas com quem você conversar, tudo que você resolver escutar, é você estar presente escutando. Não tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo escutando. Combinado? Estar presente escutando. Oi, Larissa, que bom te ver. Nossa, quanto tempo. Lari, essa é uma série de lives que se chama 7 atitudes eficazes para você produzir ainda esse ano. Se você quiser, volta lá e dá uma olhadinha nessas lives. Essas lives estão gravadas aqui também no meu canal no YouTube. Na minha bio tem o canal do YouTube. Então me sigam, se inscreve no meu canal, tá? Eu vou entregar muito conteúdo gratuito em 2024, porque isso tá muito dentro do meu propósito. Fazer vocês prosperarem, crescerem a partir dos seus propósitos de vida, né? Então ensinar vocês a vender, a comunicar assertivamente, né? Não de uma forma agressiva, de uma forma carinhosa, humanizada, mas que as pessoas entendam vocês e se conectem com vocês e comprem de vocês. E um passo muito importante nessa caminhada é saber escutar. Um beijo para quem ficou comigo por aqui e até a próxima!